A gente viu ali que o Ibope deu dados alarmantes para a gente, né? A gente acha que a gente já caminhou um pouco, a gente acha que a gente, como humanidade, como brasileiros, que a gente sabe que o latino, ele tem mesmo uma tendência mais machista que os outros, ainda existem muitos países que é 1000 vezes pior, a gente sabe disso. A gente viu agora, semana passada, se não me engano, foi na Arábia Saudita que as mulheres começaram a dirigir, Sim. não é? Quer dizer, imagina, gente, no século XXI, agora as mulheres começaram a dirigir e foi um avanço, uma conquista, que bom, que demorou demais, mas chegou. Passo a passo eles vão caminhando, ou seja, tem muita gente muito pior ainda. Mas vamos falar do Brasil. A realidade é muito grande o machismo ainda no Brasil, Paulo, é isso? Vamos falar um pouquinho da história, então? Bom, Você que é um doutor na história. Obrigado, estou aprendendo. Mas a história tem mostrado que a participação da mulher sempre foi ínfima, né? Apesar dela ser presente. Na minha opinião, a mulher, ela é a arca, né? Que ajuda o homem nos seus dilúvios a resolver os problemas, né? Aproveito para mandar um abraço para a esposa, né? E para a filha, a Ana Beatriz. Hã? A Ana Beatriz e a Marília. A minha esposa Beatriz, é a Marília. Marília, beijo. São as mulheres da minha vida. Mas veja bem, as mulheres começaram a votar nos anos 30, né, com Getúlio Vargas do século passado, ou seja, 70 anos, pouco tempo que a gente tem de participação efetiva, porque o Getúlio deixou votar, mas depois ele deu um golpe, só em 46 que a mulher vai votar. Né? Então, pouco tempo que a mulher participa da democracia e da política. Bom, historicamente, a mulher na Bíblia, ela sempre teve um papel de muita repercussão. Veja bem, quando Abraão é chamado, né, que é o primeiro papel do homem, que é o papel sacrificial, né? Deus dá um presente para Abraão e logo em seguida ele pergunta, né? Abraão, está disposto a entregar? E a obediência dele marca um papel importante, que é o homem obedecer às leis, às regras. Na Rússia, por exemplo, o que acontece? Nós temos leis no Brasil flexíveis, e na Rússia não, então as pessoas foram punidas. Verdade. E a gente está vendo isso aí, né? A gente está vendo isso, muitas coisas sobre a Rússia agora com a questão da Copa do Mundo, né? E leis muito duras, muito rígidas. E a gente tem um país muito privilegiado, não é, Paulo? Com muita abertura, a gente ainda tem muito que conquistar como mulher no mercado de trabalho, equiparação salarial, muitas outras coisas, mas a gente já caminhou muito comparando com outros países. Bom, talvez, muito se diz que porque a mulher começou a lutar pelos seus direitos, veio o feminismo, o homem tenha se acomodado, ou a mulher tenha tomado mais à frente que o homem, e muito se fala hoje sobre um homem omisso, um homem mais acomodado, e as mulheres estão indo muito mais, correndo muito mais, buscando muito mais uma carreira, se qualificar, e muitos homens ficando para trás. Você concorda? O que você está vendo esse cenário? Recentemente, um psicólogo holandês ele fez uma pesquisa, Márcia, que identifica um homem porque para ser adulto ele começa com 54 anos de idade. Sério? A adolescência vai até 38, 40 anos. Veja bem, existe essa infantilização e um pouco a desmasculinização do homem. É uma geração que a gente chama de geração floco de neve. Uma geração hipersensível, que não gosta de ser criticado, uma superproteção por parte dos pais. E aí o jovem tende a ser muito superprotegido. Eu trabalho com adolescentes e até na universidade e tenho percebido o quanto de imaturidade ainda tem. Verdade. Os pais têm se ausentado muito em virtude dessa função de provedor, que é uma das funções, e ele acaba se ausentando da família e os filhos tendem a não ter esse papel masculino com maior evidência, como tínhamos no passado. Verdade. E quais as consequências disso? Dessa falta da figura masculina em casa, mesmo porque tem famílias que não tem um homem mesmo, a mulher cria os filhos sozinhas, a gente tem vários tipos de famílias hoje em dia, filhos que são criados por avós ou outras pessoas, enfim. Mas mesmo aquela família tradicional, que tem o pai e a mãe, muitas vezes o pai não é presente. Ele tem o mesmo tempo que a mãe, muitas vezes, né, porque a mãe também trabalha fora,
Mas ela chega, ela se desdobra, muitas vezes é uma característica de uma forma geral, né, gente? A gente não pode falar que todo mundo é assim, Sim. obviamente. Mas de uma forma geral, o homem chega cansado e tal, aquela coisa do estilo mesmo brasileiro, que eu vejo que já tem mudado muito. Os homens também estão indo para a cozinha, Sim, ajudar, muito legal isso. né? Isso é muito bacana. Eu procuro ajudar sempre. O que tem acontecido nesse vazio existencial que as crianças e adolescentes têm vivido? Eles vão procurar uma referência, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma palestra e a pessoa disse, ou você abraça o seu filho, parece que é o pastor Cláudio Duarte, ou então o traficante abraça. Com as diversas drogas que nós temos nesse momento de idolatrias, né, que estamos vivendo aí, de muito relativismo, de muito paganismo. Então, o jovem tende a buscar alguém, né? Eu, no meu papel de professor, hoje mesmo, né, pela manhã e à tarde, eu conversei com 5, 6 jovens, querendo se aconselhar sobre diversas coisas. E acabamos que somos referenciais para eles. Verdade. Né? Agora, os que não têm vivido uma solidão. Veja, muito tem se discutido nas escolas sobre a questão do autoextermínio, da depressão na adolescência, que é um tema muito rico. Essa geração C, eu chamo assim, estou lançando um livro em novembro sobre isso. Bom, depois você volta então. A geração C é uma geração que precisa de Cristo, mas ela está no celular, ela está no computador, ela está carente, ela está compulsiva. É verdade. Né? E ali no computador, no celular, não é, Paulo? É um mundo com todas as letras acessível a ele para abraçá-lo, né? E aí, infelizmente, a maioria das coisas negativas vão atraí-lo, né? Então, quer dizer, o papel do pai ou do homem, na verdade, não só do pai, porque muitas vezes quando uma criança, um adolescente não tem o pai, ele pode ter um avô, um tio, um amigo, um parente próximo que faça esse papel, né? Claro, à medida do possível, não tão por obrigação, mas que aconselhe, como você, por exemplo, como um professor. Como você estava quando você estava aconselhando, conversando com seus alunos, provavelmente te ocorreu, por que eles não estão perguntando essas coisas para o pai? Alguns não têm, como você disse, o design da família mudou, o desenho é totalmente outro daquele que a gente tinha há pouco tempo atrás. Hoje as pessoas estão mais abertas a falar dos seus problemas, inclusive falam até para quem não deveriam, né? Porque tem que ter um grau de privacidade. Qual que é o papel do homem íntegro, daquele de caráter? Entrar na tenda. A palavra entender significa entrar na tenda. Assim como Moisés, né? Que é uma referência nossa, ele entrou na tenda. Ele tirou as sandálias dos seus pés para conversar frente a frente com Deus. E nas escolas eu tenho percebido que existe muito bullying religioso. Aqueles que se manifestam como cristãos hoje pagam um alto preço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.